Bom, professor, posso mostrar aqui? Pode sim. Deixa eu executar ele aqui. 1985, você é um adulto, pode continuar seu voto. Aqui ainda não está mostrando sua tela. Ele Ah, não? mostrou aqui só o Wagner Mello. Não mostrou o Dev. Peraí. Deixa eu voltar a compartilhar. Tá aparecendo aí? Não, agora ainda não. Eu tenho que selecionar o dev direto, né? Pode selecionar a tela 1 que ele já mostra toda a tela. Porque se você, Tá. às vezes você colocar o Dev 1, ele às vezes não compartilha mesmo. Não sei porquê. Ah, tá bom. Aí, Vê agora se foi. tá aparecendo. Aí, ó. Agora foi. Beleza. Aí se eu colocar aqui vai minha idade no, por exemplo. Vai. Oxe, porque não tá indo agora. Peraí. O adulto pode continuar seu voto. Legal. Tá? Se eu colocar aí 2012. Se não atingir a idade adulta, voto não autorizado. Legal. É isso aí. Alguma coisa Beleza, para gente. incrementar? Não. Acho que a ideia hoje era dar mais uma reforçada aí nos comandos de decisão. Você conseguiu pegar que acho que você não conseguiu assistir o pedaço que a gente falou lá do Switch Case, como que ele funciona, tranquilo? Não, você falou hoje? Eu falei hoje. Não, Então, não consegui. só vou dar uma. Tá, eu vou dar uma repassada para você, e aí eu te mando depois o código para você poder executar. Eu vou compartilhar minha tela aqui, e aí depois a gente volta para a revisão. Peraí. Tá bom, tá bom. Tá vendo minha tela aí, Wagner? Tô sim. Então, basicamente, quando a gente fala do if, a gente está falando de um comando de decisão, e do switch case é a mesma coisa. Ele também é um comando de decisão. Porém, a gente utiliza o case quando a gente tem algumas listas já pré-definidas. Por exemplo, no caso dos dias da semana, dos meses. Então, o que a gente faz aqui? Qual que é a diferença, né, do if para o case? Então, eu entrei aqui com o valor e pedi para ele digitar o valor e li o valor. Aí, no case, o que eu faço? Eu faço uma validação desse valor. Switch case, switch valor, ou seja, ele vai ler esse valor e aí ele vai perguntar case 1, ou seja, caso o valor seja 1, ele vai imprimir domingo e dar um break no meu código, ou seja, ele sai. Case 2, se for 2, segunda, se for 3, terça, 4, quarta, 5, quinta, 6, sexta, 7, sábado. E aí eu crio um valor aqui, um outro, que na verdade não é case, né? Um default, dizendo que se ele não tiver entre esses 7 números aqui, que é o 1 e o 7, eu vou colocar ele como um valor inválido. E aí dou um system pause. E aí ele vai fazer basicamente o mesmo processo de execução do if. Só que ele vai fazer o quê? Ele vai ler o valor de valor, né, identificar qual é o valor do campo valor que a gente digitou, e aí ele vai perguntar, caso esse valor seja 1, ele vai mostrar domingo, caso o valor seja 2, segunda, e assim por diante. Deu para entender? Eu vou executar ele aqui, só Tá, para você. pera aí. Ele, no case, ele pega o valor no case 1, case 2. Então eu digito para o dia 2. Então ele vai ler o case 2 e Isso, imprimir. ó, quer ver, ó, 2. O que ele vai fazer? Mostrou segunda. Então, o que ele fez aqui, basicamente, né?
Se a gente estivesse pensando no código. Digitei 2. Então, valor passa a ter o valor de 2. Então, o valor é 2. Aí ele vem aqui e faz assim, switch, ou seja, ele vai ler aqui o valor. Valor. Quanto que vale valor? 2. Aí ele vem e faz a pergunta. Valor é 1. Caso seja 1, mostra domingo. Não é 1, é 2. Então ele vai entrar aqui, vai mostrar a segunda e vai sair do programa. Então aqui, ao invés de você fazer os ifs encadeados, você poderia fazer aqui com if também. If if valor igual a 1. Se não, if valor igual a 2. Então você ia ter um monte de if else. E aí com case é muito mais simples de você tratar quando você já tem uma lista pré-definida. É um pouco mais enxuto, né? Isso, exatamente. Entendi. Tudo bem? Tudo bem. Eu entendi. Depois me passa algum meio aí esse código aí, só para me deixar anotado aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar, me fala qual que é seu e-mail aqui que eu já vou te mandar. Wagner.melo, com 2 L's de laranja, @gmail.com. Acho que eu vou ter ele aqui, peraí. Provavelmente. Wagner com W, né? Professor. Isso. Wagner. Melo com 2 L's. Gmail? @gmail. Pode falar. Dessa atividade que tem que fazer aqui, podia fazer só pelo ano atual e pelo ano que a pessoa nasceu? Que nem estava no... Pode ser também. E é certo colocar, tipo, no resultado do soma, eu posso utilizar o menos, que é para fazer subtração? Ou tem um código certo para subtração? Não, subtração é menos mesmo. O soma é o mais, o menos é o menos mesmo. Aí a multiplicação é que é diferente. A multiplicação é o asterisco e a divisão é a barra. Isso não, mas tipo, na frente do meu int, eu posso colocar int soma ou coloco int sub, de subtração? É que aí é o nome da sua variável. Se você colocar soma e você usar sempre soma, ok. É só o nome da variável, mas é sempre bom você colocar o nome da variável baseado naquilo que ele está fazendo, né? Não tem problema, não vai dar nenhum erro no código, né? Porque é o nome da variável. O nome da variável independe, não vai dar erro, né? Beleza. Então, eu não posso considerar errado. É que eu usei com base naquele do maior e menor. Não, tranquilo, pode manter eu assim, deixei não tem só. problema não. Beleza. Eu fiz o teste aqui, não deu errado mesmo, não. No caso da idade aí que vocês estão fazendo, usou quantos cases, professor? Usou 2 somente? Não, da idade a gente não fez com case, a idade a gente fez com if mesmo. Com if, né? Porque a minha dúvida era como ele ia fazer a verificação. Não, entendeu? não, se for aí, não, aí o case é bem para coisas bem definidas, é aquilo que eu coloquei. Você já tem que saber, você já tem que ter a lista que você vai utilizar já tem que ser pré-definida. Para usar nesse tipo de consistência, você tem que usar o if. Não tem muito isso, não. O case era mais para essas coisas mesmo, já, como eu coloquei, definidas. Então, já os dias da semana, os meses, então são coisas já pré-definidas. Então, aí você pode usar o case. Senão, não faz sentido. Tá bom, entendi. Então. Ok? Até porque os dois são comandos de decisão. Então, você pode usar ou um ou outro, né? Dependendo da sua necessidade. No caso aí, eu teria que fazer uma verificação com o if e eu poderia utilizar o case para fazer algo já pré-definido dentro do if? Pode. Você pode usar if e case juntos. Isso você pode. Então, o que eu te passei aqui tá certo, então. Da data que eu te passei agora que eu compartilhei a tela. Era isso? Sim, não, tá certo. Tá certo, é isso mesmo. Tá bom. Beleza? Então,
Então, agora acho que a ideia é dar uma repassadinha aí na disciplina para que vocês façam a prova. Então, de novo, né? A prova vai ser realizada semana que vem, no dia 22, no mesmo horário da aula. E aí, no início da aula, eu vou estar aqui, vou habilitar, né, o link. Peço para que vocês entrem. Aí, se vocês tiverem qualquer dificuldade para executar a atividade, vocês me chamem. Basicamente, a atividade é muito parecida com as atividades que vocês fazem no AVA. Então, serão 10 questões alternativas. E aí, basicamente, gente, a ideia aí é o que eu vou pedir para vocês darem uma lida, né? Na unidade 1 e na unidade 2. Unidade 1, sessão 1, 2 e 3. Unidade 2, sessão 1, 2 e 3. É basicamente assim, ó, só para dar um overview aí do que a gente vai ter na prova. Então, a gente vai ter alguns conceitos de algoritmo. Então, de novo, um algoritmo é uma sequência de passos lógicos para resolver um determinado problema. Isso está claro para todo mundo? Tá. Wagner? Tá sim, Enquanto professor. você Tá respondeu. sim. Ah, tá. Ah, beleza. Então, beleza. Aí, a gente comentou sobre as formas como eu posso apresentar um algoritmo, que é a linguagem, né, linguagem natural, o fluxograma e o pseudocódigo. Esse também a gente falou aí desses processos, né? Então, a linguagem natural mais próxima aí da linguagem humana, o fluxograma a gente desenha isso através dos gráficos, né? E o Portugal é o mais próximo aí da nossa linguagem, né, de programação. Então, essas três formas aí que a gente pode apresentar um algoritmo. Aí a gente falou um pouquinho das variáveis, né, que são variáveis. Então, como o próprio nome diz, a variável ela tem esse nome por ela receber diferentes valores, né, ele pode variar, né, dependendo do tipo da variável que eu estiver criando. Então, a variável ela tem os seus tipos, ela pode ser inteira, ela pode ser decimal, ela pode ser booleana, que é verdadeira ou falsa, ela pode ser caractere e ela pode ser constante. Então, a gente define, né, os tipos de variáveis. A gente tem também os operadores matemáticos, que são a soma, a subtração, multiplicação, divisão, mod, que é o resto, né, da nossa divisão. E a gente também tem, na linguagem de programação, a questão de precedência. Então, primeiro vem os parênteses, depois vem a potenciação, radiciação, aí depois vem multiplicação, divisão, e depois, por último, soma e subtração. Exatamente da forma como é na matemática. A gente tem os operadores lógicos, né, que são o e e o ou, sendo que quando a gente tem um teste lógico com e, os dois precisam ser verdadeiros. É o primeiro teste lógico e o segundo teste lógico. Os dois têm que ser verdadeiros para ser executado. Se a gente estiver falando do ou, é um ou outro. Se eu fizer um teste lógico ou outro, se um dos dois forem verdadeiros, eles serão executados. E aí, por último, a gente falou dos comandos de decisão. O comando de decisão, no nosso caso aí, é o se ou o caso, né? O se, a gente comentou que a estrutura é se, então, se não, então é se não, fim se, né? Ou se, então, se não, fim se, ok? Então essa é a estrutura quando a gente está falando de um comando de decisão. Lembrando que toda vez que a gente fala de um comando de decisão, o que a gente está fazendo na linguagem de programação? A gente faz uma pergunta para o nosso algoritmo. A gente vai fazer um teste lógico. E aí o que a gente testa? A gente faz uma pergunta, né,
Média ou maior que 6, apresenta aluno aprovado. Se não, apresenta aluno reprovado. Então, qual que é o teste lógico nesse caso? Média maior que 6, ou seja, a pergunta é, eu estou perguntando se a média é maior que 6. Se essa afirmação for verdade, ele vai mostrar o quê? Aluno aprovado. Se não, se isso for falso, ele vai mostrar o quê? Aluno reprovado. E é assim que funciona os nossos comandos de decisão. Toda vez que a gente fala de um comando de decisão, o que acontece? A gente sempre vai executar apenas uma das situações. A gente não vai executar todas. A mesma coisa do case. Então, eu tenho lá no case. Case 1, domingo. Case 2, segunda. Case 3, terça. Case 4, quarta. Então, quando eu coloco valor, ele não vai executar todos. Ele vai executar o quê? Só aquele valor aonde o quê? O meu teste lógico dê a resposta positiva. No nosso caso lá, se eu digitei 3, ele vai fazer o quê? Vai executar terça. Os outros utilizar. É isso, gente. Deu uma picotada boa, hein, professor? Na hora que você falou o número 3 daí em diante, não veio nada. Tá, então, basicamente o que eu coloquei aqui é que no caso do switch case, a gente imputa um valor e aí o que o nosso sistema faz? Ele valida através do valor e aí ele não executa todos os comandos. Ele vai fazer o quê? Qual que é o comando que ele vai executar? Só o case 3, por exemplo. Ele vai apresentar lá terça-feira e todos os outros comandos eles são ignorados. Assim como a gente falou no if. Então, toda vez que a gente trabalha com comando de decisão, a gente sempre tem que pensar que é uma das instruções que serão realizadas, e não todas. Baseado aqui, através do nosso teste lógico. Tudo bem, gente? Até aqui? E tudo bem. Beleza. Então, ó, o que eu vou pedir para vocês, novamente? Para que, se vocês não tiverem realizado todas as atividades lá que estão no AVA, por favor, entrem, acessem e realizem, porque isso já vai ser uma forma de vocês estudarem para a prova e ler a unidade 1 e a unidade 2. Fora isso, eu não vou colocar mais nada na prova que não esteja nessas duas unidades e nada do que seja diferente do que a gente falou em sala de aula. Aí, eventualmente, se vocês tiverem dúvida durante esse final de semana que vocês forem estudar, me perguntem também. Tá? Uma coisa que eu queria perguntar para vocês em relação à questão do fluxograma, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela aqui que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Para isso ficar claro. Só um segundinho, gente, que eu vou montar um negócio aqui para mostrar para vocês.
Vocês estão vendo a minha tela? Tô. Sim. Então, só para explicar aqui. Se esse algoritmo de média tivesse sido feito via fluxograma, o que a gente faria, tá? Obviamente tem a primeira parte lá do início, entre com B1, entre com B2, mas a hora que a gente calcula a média, a gente teria um bloquinho aqui de processamento dizendo que média é B1 mais B2 dividido por 2. Aí, quando a gente fala do comando de decisão no fluxograma, é esse balãozinho, ok? E aí pensem sempre o seguinte, que a gente tem uma setinha que indica o verdadeiro e a outra setinha que indica o falso. Então, quando a gente tem o losango, é uma dessas duas operações que serão realizadas. Então, vamos pensar que aqui a média fosse 7, ele vai fazer lá. 7 é maior ou igual a 6? É verdade. Então, o que ele vai fazer? Aprovado. Se fosse 5, por exemplo, 5 é maior ou igual a 6? Não. É falso. Então, ele vai ser reprovado. Então, no fluxograma, assim como é representado no C, que ele fala lá, mostra aluno aprovado, e no C não mostra reprovado, no fluxograma ele é representado por esse balãozinho, onde eu tenho o verdadeiro e eu tenho o falso. Tudo bem, gente? Tudo bem. Só uma pergunta. É obrigatoriamente ter que colocar a minha direita o verdadeiro ou posso colocar a esquerda verdadeiro? Isso daí não tem uma regra. Normalmente, o à direita é o verdadeiro. Mas pode, se você criar e colocar a anotação de que o verdadeiro é do lado esquerdo e o falso é para baixo, também não tem problema. Pode colocar. Desde que você ponha a anotação, né? Que você está colocando, ó, o verdadeiro vai para cá e o falso vai para lá. Entendi. Okay? Quando eu fiz aquele exercício que foi para enviar, eu fiquei nessa dúvida aí se tinha regra para colocar verdadeiro ou falso, né, na colocação correta ou não teria. Essa era a minha dúvida. Não, você pode colocar. É o que eu te falei. A maioria das pessoas acabam colocando para o lado direito o verdadeiro, tá? E o para baixo o falso. Mas pode ser mudado também. Eu posso colocar, por exemplo, verdadeiro aqui e o falso aqui do lado. Entendeu? Desde que eu ponha a anotação. É só colocar a anotação. Se eu não me engano, eu acho que eu coloquei o meu verdadeiro direito, o falso no esquerdo, desci eles e eu fiz aquela ligação que é com o círculo, né? Isso, sim. Eu fiz Você pode desse fazer jeito. a ligação com o círculo. É isso mesmo. Beleza, perfeito. Tranquilo, gente, em relação à questão aí do fluxograma, as formas, comando de decisão, estão preparados aí para a prova, tranquilo? Vamos lá, né? Seja o que Deus quiser. Assim, não tem nada, eu já preparei a prova, não tem nada que a gente não tenha visto em sala, nada do que a gente já não repassou, então acho que está bem tranquilo. O que eu vou colocar para vocês aqui, eventualmente, se vocês forem estudar no final de semana, ou né, na segunda ou na terça, porque a prova é só na quarta, e vocês tiverem algum tipo de dúvida, vocês podem me chamar e a gente vai esclarecendo alguns pontos. Pessoal. Opa. Beleza. Bom, então acho que por hoje, gente, eu vou liberar vocês. Agradeço aí o empenho, as atividades aí a gente conseguiu realizar bem. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu sigo à disposição aí de vocês. Beleza, fechou. Vixe, professor. Professor, posso só mostrar aqui o código para ver se tá. Pode Isso aqui sim. Claro. se é válido ou não? Só Claro. para desencargo de consciência aqui. Ó, seria esse aqui, ó. Deixa eu... Você consegue aumentar um pouquinho a sua... Aumenta. É porque a minha vista já não tá tão boa assim. Tá bonzinho? Tá ótimo. ST deriva aí do int
Ano atual, nascimento, sub. Aí você fez, digite o ano atual. Ok, digite o ano do nascimento. Aí você vai pegar ano atual menos ano do nascimento. Se o sub for maior ou igual a 18, voto obrigatório. Se não, voto não obrigatório. Ok, vamos executar lá. Ano do nascimento, põe aí 2000. Digitou aí 2000? Travou? Abre a boca, meu filho. Ok. Eu só não entendi o seguinte, você colocou digite o ano atual e o ano do nascimento. Ele não saiu o ano atual? Isso que eu não entendi também. Dá um. Fecha tudo aí e compila de novo. Fechar. Salva, né? Não, eu já tinha salvo já Ah, antes. Aqui. executei. Oxi. Volta. Fecha aí. Tem Não, ele alguma não coisa. tá executando esse programa, não. Faz o seguinte. Peraí. Dá um save as aí de novo. Save as. File save as. Dá um Beleza. outro nome aí, qualquer. Põe um teste aí, sei lá. Salva. Executa. Não. Ixi. Olha lá. Porque tava aparecendo antes o. Não, tem uma coisa estranha aí. É, Ixi, quase deu tela azul agora, hein? quase bugou a minha mente. Printman, tá, o ano atual. Não, ele tem que executar o printf. Primeiro que ele tá dando lá só data de nascimento, ele não tá nem. É, não tá puxando essa Eu acho parte que aqui. ele tá, fecha tudo aí, abre de novo. Fecha o dev. Vê se não tem nenhum executável aí rodando. Não tem não. Não? Tá. Vamos lá. Executa executável direto pra ver se vai. É, também pode ser. O 2 ali. O 2? O 2. Só o executável, é. Vamos tentar executar só o executável. Fecha aí. Que Vai lá tava onde está bugando salvo. também. É, às vezes é o dev aí que. Aí. Aê! Era isso mesmo que tava aparecendo no meu. Aí eu coloco o ano, que é no caso aqui 2020, e o que eu nasci, no caso. Aí volta obrigatório. É isso. Isso aí. É isso aí. Uhum. Beleza. Tá certinho. Se fosse 2020, 2025, volta no obrigatório que você nem nasceu. Nem Beleza. nascer. É. Não, beleza, senhor. Aí não vai estar podendo. Dentro da barriga não pode. É. Então é que Bom. tipo, eu usei aquele código lá do menor e maior pra fazer isso daqui. Por isso que eu tava perguntando se eu colocasse o Tá. menos pra subtrair, ia dar algum chabu, alguma coisa assim. Não, tranquilo. Pode usar ali. Beleza, Beleza, tá professor. certinho. Valeu. Pessoal, mais alguma dúvida? Já descobrimos que o Samuel nasceu em 1998 e que ele faz aniversário em dezembro. Vamos fazer agora um algoritmo relacionado à conta do banco. A conta do banco? Deixa eu A te conta falar do aí, ó. banco. Itaú, vai anotando aí. Aí você já transfere 10 mil que eu sei que você tem. Ah, tá Precisando. bom. Antes fosse. Daniele, tranquilo. Wagner, Luiz, Felipe. Tudo tranquilo, gente? Tranquilo. Se vocês tiverem dúvida aí, Tranquilo. sim, vocês estão liberados por hoje, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, Tá eu bom. vou estar aqui até as 22 para tirar. Pode deixar, já na prova, se tiver dúvida, a gente pergunta, tá? Tá bom, então. Então tá bom, gente. Beleza, professor. Boa noite aí pra vocês. Tchauzinho, Boa gente. noite para todo mundo Até mais. aí. Boa noite. Abraço. Boa noite, Tchauzinho. Descanso.
Boa noite. Obrigado, gente.